Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para resenhar Darth Vader por Kieran Gillen e Salvador Larroca. Eu tenho essas edições em capa cartão que a Panini publicou anos atrás, mas acho que hoje em dia é mais fácil você adquirir a versão em ônibus que compila toda a saga deste que é o antagonista de Star Wars. Antes você vai deixar seu gostei, inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre HQs, mangás, livros que eu publico por aqui. Comenta se você já leu esta série e se você gosta ou não de Star Wars, primeiramente. Antes de tudo, eu acho que é importante você saber que essa revista Darth Vader, por Kieran Gillen e Salvador Larroca, era paralela a essa revista aqui, Star Wars, por Jason Aaron e diferentes artistas, desenhistas que passaram por ela. E, na verdade, o arco começa aqui, com uma história em que o Luke Skywalker e todos os rebeldes principais, eles vão atacar uma fábrica de armas do Império, só que eles acabam se deparando com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Darth Vader aparecendo por lá para dar um jeito na situação. Tem um momento muito legal em que Vader e Luke Skywalker eles vão se enfrentar em um combate. Deixa eu procurar aqui essa cena. Skywalker e Darth Vader vão se enfrentar. E o Darth Vader, ele já tendo conhecimento de que aquele era o garoto que enfrentou, né, ele na Estrela da Morte, e que foi ele quem destruiu a Estrela da Morte, ele sente uma grande presença na força e ele quer saber mais sobre ele. Então, a história segue aqui em Darth Vader, né, no arco, o primeiro arco, que é Vader, tendo as consequências disso daí, e tendo as consequências, inclusive, da Batalha de Yavin. Eu não acabei não citando, mas essas histórias vão se passar depois do episódio 4 e antes do episódio 5. Então você tem até uma trama meio política aqui, em que o Império, ele, por causa da grande perda que foi a destruição da Estrela da Morte, tem que angariar mais recursos. Então o Darth Vader age como um negociador ali em Tatooine. Ele vai falar com o Jabba o Hutt, que é uma pessoa muito influente e que com certeza vai ser um aliado para o Império nesse sentido também. Então ele vai lá para intimidar o Jabba também. E o Imperador, ele tem algumas animosidades com o Imperador, que meio que rebaixa ele numa hierarquia lá no Império. Ele coloca um oficial para vigiar o Darth Vader. O Vader não fica nem um pouco feliz com isso. E temos também quem fica acima dele é um cara lá que ele depois vai assassinar. E temos também a apresentação de um novo personagem que é o Silo. Ele vai ser muito importante nesta série, tá bom? Então a história segue e, como eu falei, o Darth Vader ele tem algumas animosidades, alguns atritos com o Imperador. Não é que ele é 100% fiel ao seu mestre. Ele inclusive planeja, em algum momento, no momento adequado, né, tomar um novo aprendiz e fazer com que o seu mestre sucumba, né? Como é a lei do Sith, só pode existir dois, mestre e aprendiz. Então o Darth Vader ele começa a trabalhar por debaixo dos panos para formar o seu próprio exército pessoal, sua milícia pessoal, e ele vai atrás dessa personagem nova, que é a Doutora Aphra, uma personagem muito inteligente e que é sempre acompanhada por seus dois droids assassinos e sádicos, o BT e o 000, que fazem tipo uma dinâmica tipo o C3PO e R2D2, só que do lado negro. Então é bem interessante, bem engraçado também. E aí o Vader vai trabalhar com a Aphra e eles vão até Geonosis. É muito interessante aqui a forma como Kieran Gillen consegue fazer essa conexão entre a trilogia original e a trilogia prequel. Então, eles, por exemplo, eles vão voltar a Geonosis. A gente sabe que o Império bombardeou aquele planeta, mas a vida deu um jeito de continuar resistindo. E a rainha de Geonosis, ela agora faz seus filhos numa espécie de mescla biológica nos droids que ficaram por lá. E eles vão utilizar esses droids, vão reprogramar esses droids para serem o exército pessoal de Darth Vader. Então você vê aí o Vader agindo por conta própria por baixo dos panos do Imperador. E aí vai haver, inclusive, um momento
em que ele vai ter uma revelação que vai chateá-lo bastante, é de que o Imperador estava planejando substituí-lo. Então veja só, um querendo substituir o outro, e ele mandou o tal do Silo fazer e treinar durante vários anos esses jovens aqui, esses combatentes que têm modificações genéticas para meio que emular os efeitos da força, pelo menos os efeitos mais superficiais, mais de combate da força. Silo, que é inclusive um cara também muito inteligente, e foi ele um dos cientistas que trabalhou na reconstrução do corpo do Darth Vader e da construção de sua armadura. Então você vai ter aí esse confronto Darth Vader com seus substitutos, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Por enquanto, o que é que vai acontecer? Como eu citei, você tem acontecimentos que reverberam em Star Wars e em Darth Vader. Então, em Star Wars, ou melhor, em Darth Vader, o Vader ele manda o Satan Negro para que é um personagem novo, é um Wookiee e tal, por uma missão, é um caçador de recompensas, e manda outro caçador de recompensas, que é o Boba Fett, para ir atrás do Luke Skywalker. O Fett acaba falhando, não consegue capturar aquele jovem, né? Que o Vader não sabe exatamente quem é, mas ele volta com o seu nome, Luke Skywalker. E isso daí provoca um ódio imenso no nosso protagonista, que toma a decisão. Ele será meu. Tudo será meu. Então, essa ambição incrível do Darth Vader, que é alimentada pelo seu ódio, pela dor que ele carrega. E aí é interessante, como eu falei, você fazendo a leitura simultânea. Então, a história segue de Star Wars aqui em Confronto na Lua dos Contrabandistas. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre. E aí você tem Sombras e Segredos, que você vai continuar com a história do Darth Vader com a Doutora Aphra. Aqui o Imperador ele manda o Vader suprimir uma célula rebelde em uma lua, e aí você vai acompanhar o Vader combatendo dessa maneira. Várias cenas de ação muito legais aqui. Inclusive eu gosto bastante da arte do Salvador La Roca, porque ele tem um traço que, ao mesmo tempo que ele é realista, ele é muito característico também, um traço bem fino. É bem fino e que dá o tom certo quando precisa ser algo, como podemos dizer assim, sempre sombrio, mas ao mesmo tempo você tem... ele consegue expressar muito bem o medo, ele consegue expressar muito bem uma situação de pressão. Eu acho que a arte do Salvador La Roca é muito expressiva. E aí o Imperador, depois que o Darth Vader assassina o seu antigo superior, o Imperador manda outro superior, esse daí um cara muito mais esperto, ele parece com o Machado de Assis, para vigiar o Vader, ver o que é que ele está aprontando, e no mais isso daí. O Vader, lógico, não vai gostar nada disso, e aí ele vai fazer aqui umas artimanhas para que ele não descubra o que é que ele está tramando por baixo dos panos, né? Como eu falei. Inclusive, o Vader vai mandar a Aphra e os droids irem atrás desse cara que é o parteiro da Padmé. E eles vão torturar o cara pesadamente até que ele revela que sim, a Padmé teve um filho. Que era o que eles já sabiam, né? Eles só queriam que ele confirmasse a história. Só que aí, olha a esperteza do parteiro. Ele falou, sim, ela teve um filho. Ele não citou o outro, né? Não citou que teve uma filha, que era a Leia também, né? Isso daí é uma sutileza que só quem conhece bem a história de Star Wars acaba percebendo, né? Essa lealdade que o cara teve com a Padmé mesmo sob tortura. E aí é o seguinte, você vai ter a continuação da história que tá, não sei o que, blá 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 blá. E aí vamos pro próximo volume, você vai ter aqui, né? Um desses bucha de canhão aqui, substituto do Vader, que é lógico que todos eles morrem em algum momento, o Vader mata todos eles, e aí se prova, era lógico que isso ia acontecer. Mas aí o que acontece? A história vai continuar aqui em A Queda de Vader, que é um crossover entre as duas revistas, nesse especial que é o Vader Down. Vai ter inclusive a arte do Mike Deodato Jr. E aí eu não falei, né, mas as capas são belíssimas. Às vezes tem capas do Adi Granov, do Mark Brooks, eu gosto bastante também. Do Mike Deodato Jr. Aqui a arte interna vai ser do Mike Deodato Jr.
às vezes tem capas do Salvador Larroca também. O que é que acontece? O Vader ele vai atrás finalmente do Luke Skywalker e percebe que caiu numa emboscada. Então um monte de X-Wings vão atacar o Darth Vader e com isso o Vader vai batalhar pelos ares aqui, pelo espaço, vai ser muito épico. Essa história aqui é muito legal, eu gosto bastante, muito épica. E aí soma isso a narrativa gráfica do Michael Deodato Jr., massa demais. E aí a única solução é que o próprio Luke Skywalker faz um ato de coragem, ele joga a sua nave contra a nave do Darth Vader, fazendo com que ambos caiam no planeta, e aí você começa uma caçada ao Darth Vader, todos os rebeldes contra o Darth Vader, e ele vai ter que se virar sozinho, e é muito épico isso daqui, tá? Por mais que tenha uns momentos aqui que eu acho meio nada a ver, mas ainda assim, eu gosto bastante desse crossover. E aí, no final, a conclusão é de que o Vader escapa, lógico, só que a Aphra não, ela é capturada pelos rebeldes. E aí, essa linha narrativa, ela vai continuar aqui em Prisão Rebelde, em que eu não vou citar muito, mas ela é levada para uma prisão que os rebeldes fazem, que é próxima de um sol. Acaba tendo um motim nessa prisão, a Aphra se vê obrigada a ajudar tanto a Leia quanto a outra personagem lá, uma personagem nova, que é a Sana, e que, enfim, e aí no final tudo acaba se resolvendo e a Leia deixa a Aphra escapar. E tipo assim, ela fala, você pode ir, né, porque você ajudou a gente. Não faz sentido algum. A Aphra trabalhou com o Darth Vader, tem informações valiosíssimas sobre o Império, nunca que a Leia deixaria isso escapar, nunca, não importa o que a Aphra fez. Mas enfim, isso daí acontece, né? Falaram assim pro Jason Aaron, olha Jason Aaron, a Aphra tem que voltar para a revista do Darth Vader, dá seus pulos aí, e ele teve essa solução que não é tão legal na minha visão. Daí a história segue em A Guerra de Shutorum, que é um arco que eu gosto bastante, tá? Bastante, em que o Darth Vader ele vai lidar com um motim também que ocorreu no planeta Shutorum, em que a realeza do planeta, dessa nação, junto com seus barões, toda a nobreza e tal, resolve se rebelar do Império e assumir a soberania nacional. Darth Vader, lógico, vai lidar com isso e não vai deixar com que isso aconteça. Ele mata todo mundo praticamente e coloca e faz uma nova rainha assumir o trono de Shutorum. E aí a gente vai acompanhar o Darth Vader e essa rainha lidando com o resto dos outros flagelos que se rebelaram e ele moldando essa rainha para que ela seja fiel ao Império e que seja impiedosa, seja fria. Então você tem a construção desse mal que inicialmente, né, não se imaginava que essa pessoa poderia tomar aquelas decisões, mas ainda assim é uma história muito bem escrita, tá? Essa saga aqui do Darth Vader, ela tem esses momentos muito bons em que o Kieron Gillen trabalha, né, esses arcos que vão abordar certos temas, mas também tem outros pontos baixos, tipo o que eu vou falar daqui a pouco, mas toda essa questão aí desses substitutos do Vader, que é até maior, falei, são um bando de bucha de canhão, não serve pra nada, não é emocionante, são personagens unilaterais que, pelo amor de Deus, sabe? E aí no final você tem o último arco, que é o arco fim dos jogos, em que o Imperador vai descobrir, por causa da Aphra, né? Que a Aphra trai o Darth Vader, o Imperador vai descobrir tudo que o seu aprendiz estava fazendo, mas aí o Imperador ainda fala assim, olha só, apesar disso tudo, isso daí foi tudo uma pegadinha do malandro, não sei o que, era só para lhe testar, queria só lhe testar, para ver se você ia dar conta das coisas e tal. E sim, o Imperador reafirma a sua parceria, a sua preferência pelo Darth Vader, mas o Vader parece que não fica tão convencido assim. Isso é muito importante, ter essas animosidades, esses atritos entre Vader e o Imperador, porque vai fazer sentido lá na frente. A gente sabe que em Retorno de Jedi, o Vader finalmente muda, né, de lado novamente, e é importante que você tenha essas construções de pouquinho em pouquinho. Bem, no final, o Silo ele acaba se rebelando também
E aí o Darth Vader vai atrás dele e eles estão numa nave, que é tipo uma nave que é uma daquelas baleias do espaço que tem em Star Wars, modificada para ser uma nave, né? E aí o Vader mata todo mundo, mata todos os aprendizes dele e tal. E aí ele vai atrás do Silo. E o Silo, como eu falei, foi ele quem fez a armadura do Darth Vader. Então o Silo também é capaz de desativá-la. E ele pensa que derrotou o Darth Vader assim. E aí em seguida a gente tem uma issue muito boa, né? Uma edição muito boa, em que o Darth Vader ele tá em um transe e ele começa a se relembrar dos eventos do episódio 3, só que de uma forma mais metafórica, como se ele finalmente matasse o Anakin, matasse todos aqueles que eram os fantasmas do seu passado, reafirmando seu ódio, reafirmando sua posição no lado sombrio da força e deixando para trás tudo aquilo que um dia foi Anakin Skywalker. Então, no puro ódio, na pura presença da força, o Darth Vader se levanta, mata o Silo, e aí... Só que o Silo, ele meio que é imortal, porque ele faz vários clones de si mesmo. Só que ele resolve tudo isso manipulando essa baleia, né, que é um ser vivo, e com a força e mandando ela ir em direção ao sol, tem essa explosão épica e tal. É um momento legal, tá? Esse final aqui é bem legal. Inclusive o Vader, quando retorna enfim, a frota do Império lá, ele tem sua posição reafirmada, ele volta a ser soberano, passa a não ter mais que prestar serviços a ninguém lá naquela hierarquia, e ele também vai ter que lidar com a doutora Aphra, né, que afinal de contas acabou traindo ele. Então o Aphra sempre foi cagado de Darth Vader, falando, pelo amor de Deus, não me mate, não me faça sofrer, me mate só com o sabre de luz e tal. O Vader não quer nem saber, manda ela para a câmara de ar, manda ela ser ejetada para o espaço. E é isso daí, é frieza total. E aí a história acaba com o Darth Vader reafirmando que um dia, em breve, ele seduzirá seu filho para o lado sombrio da força. E aí, se tivesse acabado aí, por mais que tenha altos e baixos, eu ainda acharia muito legal. Só que aí teve essa coisa que, enfim, acho que a Marvel percebeu, né, que a Disney percebeu que eles poderiam capitalizar mais em cima dessa personagem da Doutora Aphra, que fez bastante sucesso. Então decidiram que ela acabou sobrevivendo, né, os caçadores de recompensa salvaram ela. E aí tem a própria revista dela, que eu ainda vou ler. E aí no final, você ainda tem uma história curta, uma história muda, em que remonta ao tempo que o Darth Vader foi lá no volume 2, em Tatooine, para... E passando por lá, ele também fez um massacre, né, de lei. Só porque ele estava entediado, fez um massacre no povo da areia. E o povo da areia, eles vão começar a criar uma mitologia, um folclore relacionado a esse episódio. E eles vão começar a adorar esse deus que eles criam, que é, na verdade, Darth Vader. Interessante essa história, assim. No mais, minha gente, Darth Vader por Kieron Gillen e Salvador Larroca. Uma história com arte muito legal, muito expressiva, muito envolvente, e na parte do roteiro trabalha muito bem essas conexões da cronologia. Para quem é fã de Star Wars, vai adorar. Tem pontos altos, tem pontos baixos. Para mim, os pontos altos, eles são mais interessantes, mas assim, os pontos baixos, eles incomodam bastante, tá? Na minha opinião. No mais é isso, minha gente. É uma história que vale a pena sim ser lida se você gosta de Star Wars. Além, claro, do título principal, do Jason Aaron, que eu vou comentar mais pra frente. No mais é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!